Pela graça e misericórdias de Deus, estamos juntos de novo, diante dele e da sua palavra, para mais uma mensagem dele, através da sua palavra aos nossos corações. Eu quero falar com o irmão, com o querido amigo, a partir deste momento, em algumas mensagens sobre a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Este livro que tem sido tão usado, este livro que tem sido tão lido por tantas pessoas e às vezes até idolatrado, mas pouco compreendido. Você compreende verdadeiramente a Bíblia Sagrada? Você acha que a Bíblia é um livro fácil, de fácil compreensão? Tudo aquilo que você lê na Bíblia você compreende rapidamente, de maneira clara? Ou será que tudo aquilo que você lê na Bíblia e compreende é exatamente aquilo que a sua mente entendeu? Bem, vamos a partir de agora tratarmos desses assuntos dentro da própria Bíblia Sagrada. Sempre como foi e será, usarei sempre a Bíblia para explicar a Bíblia. Muitas pessoas têm me perguntado sobre algumas coisas que têm lido na Bíblia e que às vezes ou não entendem ou que às vezes entendem de maneira totalmente distorcida. Nós temos tirado algumas dúvidas, é claro, não sabemos de tudo, sabemos de muito pouco sobre a Bíblia Sagrada, mesmo porque Deus disse em Deuteronômio que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as coisas encobertas são para ele e mais ninguém. Pedro disse que Paulo escreveu algumas coisas de difícil compreensão e que às vezes os indoutos distorcem e tropeçam na palavra. Portanto, vamos tomar um certo cuidado, uma cautela muito grande quando estamos usando a Bíblia, para que a gente não dê a resposta errada ou pense que está certo quando estamos totalmente errados quanto àquilo que estamos falando sobre a Bíblia Sagrada. Por isso, precisamos afirmarmos o que estamos falando dentro da própria Bíblia. Não há outra maneira melhor para explicarmos a Bíblia a não ser através da própria Bíblia. Nós temos uma história muito interessante narrada pelo evangelista Lucas. Ele escreveu no capítulo 8 sobre Filipe, o evangelista do Senhor Jesus Cristo, da igreja que estava em Jerusalém. Na época, Filipe era membro da igreja e evangelista. E o Espírito Santo o impeliu para um certo lugar, a fim de que ele pudesse evangelizar alguém. E naquela ida para o deserto, ele encontra um certo eunuco, que sentado na sua carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías, o capítulo 53 do profeta Isaías, que narra muito bem sobre Jesus, sobre o sacrifício de Cristo, a maneira como ele veio ao mundo, como ele morreu e morreria ali pelos nossos pecados. E aquele eunuco estava lendo este capítulo e Filipe aproxima-se do carro e lhe faz uma pergunta interessante. Quero ler o versículo 30 do capítulo 8 de Atos, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? Veja que a pergunta é muito clara, muito oportuna, muito sugestiva. Quando Filipe pergunta ao eunuco, que então estava lendo a Bíblia: Entendes o que lês? Tu entende o que estás lendo na Bíblia? Agora veja, curiosamente, a pergunta, ou seja, a resposta do eunuco a Filipe no verso 30. Aliás, versículo 31. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Como eu poderei entender se alguém não me ensinar aquilo que eu estou lendo? Pela resposta do eunuco, podemos termos aqui uma grande lição. Aquilo que disse Jesus em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ensinem o Evangelho.
eduquem o povo através do Evangelho. É necessário que haja alguém que ensine, mas alguém que seja enviado da parte de Deus. Filipe era um homem enviado de Deus. Deus sabia realmente o que estaria acontecendo naquele momento, naquela trajetória do ministério de Filipe. Portanto, naquele momento, o eunuco roga a Filipe. O restante do verso 31 diz que ele rogou a Filipe, implorou a Filipe que subisse na carruagem, sentasse do seu lado e explicasse a Bíblia, explicasse aquilo que ele estava lendo. E a Bíblia continua dizendo, a história continua dizendo que Filipe, abrindo as Escrituras naquela parte, ou abrindo a sua boca, explicou para ele as Escrituras. Pelo que entendemos, é necessário que entendamos a Bíblia, mas antes de tudo é necessário que alguém nos ensine a Bíblia, mas é também importante entendermos que alguém que ensine a Bíblia é necessário ser enviado por Deus com uma tamanha e grande missão de revelar o que está escrito na Bíblia. Porque por trás de tudo isso existe o Espírito da Bíblia, que é o Espírito Santo, que nos faz compreender o que a Bíblia Sagrada nos ensina. É isso que, pela graça e misericórdia de Deus, estaremos a partir de agora tratando aqui, e eu espero que você seja ricamente abençoado, que nós sejamos abençoados, que a palavra de Deus aqui ensinada possa dar fruto nas nossas vidas e que as nossas mentes possam serem abertas para compreender as Escrituras Sagradas. Você sabe qual foi o resultado de quando Filipe ensinou a palavra de Deus para o eunuco? Eles estão caminhando e Filipe vai ensinando a palavra de Deus ao eunuco e chega a um determinado lugar onde havia muita água e o eunuco para a carruagem e faz uma pergunta a Filipe: quem impede que eu seja batizado? Aquele homem parece ter entendido totalmente as Escrituras, o sentido do batismo, por que ser batizado e como ser batizado. Porque ele parou exatamente onde havia água. Dá para entender que ele havia entendido totalmente a dinâmica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e tinha entendido a Bíblia quando explicada por Filipe. E Filipe responde dizendo: é lícito, é indispensável para o batismo se você é um crente, se você crê de todo o coração. E ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele confessa naquele momento e Filipe, tendo segurança no arrependimento daquele homem, na conversão genuína daquele homem, ambos desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. E naquele momento o Espírito arrebata Filipe e o eunuco seguiu seu caminho, segundo a Bíblia, jubiloso, alegre, feliz. Missão cumprida. Eu espero que durante os dias, os momentos que estivermos aqui lendo e estudando e lendo, meditando na palavra de Deus, que este livro sagrado possa transformar a sua vida, a vida da sua família, que você possa compreender pelo Espírito de Deus qual o sentido da Bíblia Sagrada, qual a razão de Deus ter permitido que a Bíblia fosse escrita e termos acesso a ela hoje com tanta facilidade. Que o Senhor te abençoe. Aqui uma leve, pequena introdução para que na próxima mensagem a gente possa aprofundar um pouquinho sobre este livro sagrado. Se você tem uma em sua casa ou um livro destes em sua casa, por favor, use-a. Anote os textos, confira após a mensagem, assim que tiver um tempo, sente só entre você e a Bíblia e comece lendo e relendo os textos que aqui serão citados e eu tenho certeza que serão de grande proveito para o seu enlevo espiritual
tanto seu como da sua família. O Senhor te abençoe nessa trajetória, que possamos juntos aqui entendermos a mente do Senhor Deus através da Bíblia Sagrada. Eu quero orar. Pai querido, nós estamos introduzindo aqui, ó Pai, uma primeira mensagem sobre a Bíblia Sagrada, este livro que tem sido usado por tantas pessoas e tem sido, ó Deus, lida por tantas pessoas, mas entendemos que muito pouco tem sido entendida por muita gente. Nós queremos que o Teu Espírito esteja aqui, através da Tua Palavra, abrindo as nossas mentes para a compreensão verdadeira, genuína da Palavra do Senhor. Abençoa as pessoas que estão me assistindo, derrama a Tua graça, o Teu Espírito de compreensão, de humildade, a fim de que possamos entender inteiramente a Tua vontade através da Bíblia Sagrada. Nós rogamos, agradecidos no precioso nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor abençoe você e sua família neste dia, que a graça e as misericórdias de Deus estejam sobre as nossas vidas. Forte abraço, até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.